Se presidente eu já ia fazer um regaço, imagina se eu fosse o Papa. A primeira frase lá no Vaticano. Vocês, tudo corno e idólatra. Vai tudo de Sheol. Ah! Como que ele fala isso? Ah, nunca matei! E Vamos falar do Papa. já está aí exercendo suas funções papais, né? Interessante muitas coisas que estão aqui, pessoal. O semblante dele, aí você encontra aqui, parece, né? parece Ela está sim, sentada mas sobre do isso. ator. E essas pessoas, semelhantemente um pouco, quando o João Paulo II, ele era mais novo, né? Karol Wojtyla, mas ele tem um rosto assim, né? Vamos pensar pessoal, primeiro nas aparências externas, porque a aparência, pessoal, também está muito em Apocalipse, tá? Não sei se você sabe, mas as cores aqui de púrpura e escarlata, essas cores aqui, ó, tá? Que remete a Grunaika, a mulher que está em Apocalipse A prostituta 17, a gente encontra o anjo revelando o que tudo é prostituta. a mulher, a grande meretriz. A gente encontra aqui as cores. A grande meretriz. Achava-se a mulher vestida de púrpura e Essa é a escarlata, grande meretriz. adornada de... O que é púrpura? Como se fosse um roxo. E escarlata como se fosse vermelho, tá? Adornada de ouro. E aí você vê aqui, tá? A gente vê muitas coisas e as pessoas julgam pela aparência. Infelizmente, ninguém... Por que você acha que o falso profeta, ele vai enganar as pessoas? Por que você acha que falsos profetas já enganam as pessoas? Palavras falaciosas, engano doutrinário, tá? Então, fez aqui muitas coisas, discurso, tal, bababá. Aqui, toda a pomposidade do Vaticano, né, que é uma cidade-estado. E interessante que aqui em Apocalipse 17 a gente encontra que a mulher é o que? A grande cidade. Tem a bandeira do Brasil. Não vou parar não, seu bosta. Você ficou pedindo. Nações, multidões e línguas. Escancarado. A Bíblia fala muitas coisas, pessoal. Em Apocalipse 13 também, que parece cordeiro e fala como um dragão. Parece cordeiro. Mecânico do Xandão Todo mandou falso 5 profeta parece reais. cordeiro. Mateus capítulo 6. Vós orareis em Pai Nosso. É o seguinte, irmão. Talvez o que os caras esqueçam nessas análises é um negócio. De fato, o que está escrito na Bíblia é muito pertinente e coerente com esse discurso do Papa e a apresentação deles, a roupa que eles estão usando, etc. Mas esses caras, eles conhecem a Bíblia tão bem quanto qualquer um. Pode ser que eles estejam fazendo dessa forma justamente para levarem as pessoas ao engano, entendeu? Pode ser tudo uma jogada de marketing da própria igreja, porque eles sabem o que está escrito na Bíblia também. Então eles distorcem, meu irmão, as realidades. Tá? A doutrina. E aí, não falou uma palavra de arrependimento. Não falou contra pecado nenhum, muito menos idolatria, é claro. Logo, totalmente contra a Bíblia. O que o Messias pegou e falou? Pois é, né? Interessante que o Papa nunca fala essas coisas, né? Se presidente eu já ia fazer um regaço, imagina se eu fosse o Papa. A primeira frase lá no Vaticano. Vocês, tudo corno e idólatra. Vai tudo de Sheol. Depois disso eles iam derrubar o Vaticano. Ah! Como que ele fala isso? Como? Matei! Fala palavrão! O tempo está cumprido, o reino do Criador é próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele pregou arrependimento aqui? Não. Falou para crer no Evangelho? Não, é distorcido. Então, é o engano. Agora, pessoal, eu vou ver. Tudo esses papas faz sempre os mesmos discursos, irmão. Tudo a mesma merda. Igual o presidente da república faz. Esse papa é o falso profeta, Rômulo, ele é o anticristo. As pessoas estão todas ali. Tá muito cedo para se afirmar alguma coisa. Agora, que tem muito engano, aqui tem. Como sempre teve. Ainda sobre esse papa, nós vamos falar. Né? Inclusive, o nome que ele colocou nele mesmo foi Leão. Leão. E aí você encontra. Leão. Aqui em Apocalipse 13, por exemplo. Leão. Peraí, deixa eu ver aqui. Apocalipse 13. Que a besta que sobe do mar possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Mas falar contra parece cordeiro e o nome Leão. Beleza, Leão. Leão da tribo de Judá não é uma referência ao Messias? É. O Messias não é o cordeiro? É, parecendo cordeiro. Eu não vou falar nada, eu só tô pensando alto aqui, tá? Falava como dragão, falsa doutrina, tá? Opinião do atual Papa. Eu vou começar com esse aqui. Valeu, Pedrão, vou uma mostrar. matéria do AC Imprensa, em espanhol. Governo do Paraguai rechaça ideologia de gênero. Família, pai, mãe e filho. Temos aí um Papa contra a ideologia de gênero. Olha essa aqui. Se é vítima de um sacerdote, denuncia-lo. Precisamos dessa mão forte
que infelizmente existe dentro da igreja também. Agora essa aqui eu amei. Ele no meio dos jovens lá, desperta ao mundo. Quero rola, quero rola. Tá, conta uma novidade agora pra gente. Uns jovens que estavam ali numa atividade missionária e ele junto do povo. Será que a gente tem um novo João Paulo II aí, cara? Essa aqui é poder. Esse cara aqui, ele vive no mundo da fantasia, esse cara aqui. Ele é tipo os caras que são, assim, que torcem pro Palmeiras ganhar, entendeu? Ele não entende, o cara não consegue entender que uma coisa é o cara, enquanto bispo, pregar a verdade na rede social. O cara que antes de ser papa... Cara, é exatamente a mesma coisa que acontece na política. Antes do cara virar presidente, ele fala um monte de coisa certa e verdadeira. Quando ele vira presidente, acontece o quê? Muda o discurso, muda a atitude, muda tudo. Eu já falei, o cargo do Papa não é um cargo descentralizado ou independente. Não é. Você pode pegar qualquer candidato a Papa, vasculhar a vida inteira dele, ele pode defender tudo o que é correto perante a Bíblia. Ele vai virar Papa, você pode ter certeza que vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Por isso que eu falei aqui, se pelo menos esse Papa aí fizer discursos ainda que coerentes, coisas que, pô, não sejam tão contraditórias que nem o Francisco fazia, ainda tá bom. Mas não adianta, irmão. Parem com essa merda, cara. De ficar idolatrando Papa, político. Para, velho. São seres humanos e são corrompidos, são falhos. A própria Bíblia fala sobre isso, irmão. Anjos que tinham 7 taças. Ele falou comigo dizendo: vem, eu vou lhe mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre essa vergonha, Xandão. No livro de Apocalipse, assim como a grande prostituta faz referência a uma mulher que vem com o nome escrito na testa, Babilônia. A palavra confusão. Mulher representa uma religião. A prostituta representa uma religião que está sentada sobre águas. Águas significam pessoas. Muitas águas, muitas pessoas. E por que é chamada de prostituta? Porque essa religião sobrevive por conta do dinheiro. Se tirar o dinheiro dela, ela não se sustenta. A verdadeira religião, e que muitos hoje não conseguem enxergar, pois vivemos na grande apostasia, praticamente 99% das pessoas não conhecem as escrituras e são enganadas pela própria prostituta. Pô, isso aqui eu tenho que concordar 1.000.000%. Aqui no chat tem vários que são enganados por religião. Quantos fanáticos de religião aparecem aí quando a gente pega pra falar de religião? Basta apontar um erro. Ah, a religião tal tem erro tal, a outra tem erro tal. Fudeu. Viram uma várzea. Já viram uma várzea, já. Os caras ficam se rebolando inteiro. A Babilônia. Os caras não conseguem entender, irmão, mesmo você explicando. A confusão a seguir o Messias ou um Cristo. Esquece, cara. Na verdade, um anticristo, um falso Cristo, dentro dessa religião, acabam seguindo um grande engano. Essas pessoas vão estar ali seguindo a prostituta, muitas vezes sem nem mesmo saber, achando que aquilo é correto. Pois a verdadeira religião, pelo próprio Cristo passada, é conhecida como a noiva. Não se envolve dinheiro nela, apenas amor. Porém, muitas pessoas nem mesmo imaginam sobre essas coisas. Quando falamos de mulheres nas escrituras, falamos de religião. O próprio Salomão, por exemplo, filho de Davi. Salomão tinha 1000 mulheres. Na verdade, Salomão tinha 1000 religiões. Uma forma abstrata de se dizer que Salomão adorou a muitos outros deuses, incluindo demônios. Levantou altares para Baal, para Moloque, para Astarote, entre muitos outros. O próprio Vaticano trabalha com numerologia ocultista. O Papa Francisco morre aos 88 anos. A escolha do novo Papa é feita no dia 8. O número 8 é um número cabalístico. Na maçonaria, ele significa a serpente enroscadiça. Algo que não tem início e não tem fim, representando a eternidade. A serpente é um símbolo que subliminarmente representa o próprio Vaticano. Não é à toa que o próprio Cristo, quando se desentendia com os próprios líderes religiosos da época, dominada pelo próprio sistema religioso, cega, enganada pelo sistema religioso, não consegue enxergar a grande verdade escrita por aqui. Então estamos falando de uma das maiores religiões do mundo, se não a maior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram neste sábado no Vaticano, antes de acompanharem o funeral do Papa Francisco. Na mensagem, o Papa fez um apelo a todos os políticos do mundo. E levou-me o espírito ao deserto. Eu vi 100k dormindo e Cia... Sempre com a mesma história e os mesmos argumentos falaciosos. Todos os cristãos e mártires da igreja primitiva teriam vergonha de caras como ele e o Rômulo. Ô louco, Elias, você tá muito ansioso, irmão. Você continua com essa ansiedade aí só porque os caras falam da verdade do Vaticano e da igreja católica, irmão? Apostólica romana?
Pô, é tão difícil de entender, irmão. Chupa cabra, Você que é um cara esperto e inteligente, quando que você vai largar esse fanatismo também, hein? Hã? Tá 305 no É tão difícil mesmo enxergar, irmão? É blue? É blue? De forma abstrata, o que ele enxerga em cima do catolicismo romano. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a grande confusão, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E por que mãe? Porque ela teve filhas. O próprio protestantismo hoje saiu do Martinho Lutero, de dentro do catolicismo romano, e segue muitos princípios errôneos, princípios que se assemelham ao sacerdócio levítico e não ao sacerdócio de... Não é fanatismo nem nada do tipo, é só desconfortável a gente mentindo descaradamente, levando um monte de gente pra seita dos desigrejados, voltar com o canal e refutar esses caras. Fechou, Elias. Tamo junto, irmão. Eu já sei qual que é a sua opinião já, não tem por que eu ficar batendo em cima do técnico. Você já é muito bem grandinho, você já é adulto, né? Pra tomar suas próprias decisões e estudar aí o que você quiser estudar, né? As escrituras aqui continuam dizendo assim: o anjo olhou para o profeta João e disse: por que você se admira? Ele se admirou com a grandeza de tudo isso, com o poder, com a riqueza, e como isso pôde embebedar as pessoas. Como isso pode dominar e crescer de uma forma tão grande, enganando a muitos. Eu só fico curioso com qual dos 266 papas é o anticristo. Mas isso daí é uma teoria, e uma teoria bem defasada, Elias. Tá? Eu mesmo não acredito nessa teoria aí, não. Que o anticristo vai ser o papa da igreja. Que vai ser o papa lá do Vaticano. Eu não acredito nisso não, cara. Tá? Isso aí realmente é uma... O que mais tem é forçação... Do mesmo jeito que tem teorias... Algumas boas que fazem sentido, tem um monte que eles só cagam só falando do Vaticano. Tem um monte de forçação de barra. Realmente, eles erram pra caramba. Tem um monte de gente que faz conspiração sim, que leva um monte de gente pro engano sim. Com certeza tem, irmão. Com certeza. Chegando faz um sensacionalismo do caramba. Da besta a qual atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta à vista foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Curiosamente, o Vaticano, ali, dentro de Roma, se tornando um estado independente, está assentado sobre 7. Compreender cada um dos detalhes, você vê o quão simples é de entender e enxergar isso aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um já é, e outro também não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Desde o dia 11 de fevereiro de 1929, quando assinado o Tratado de Latrão, nós tivemos, curiosamente, até hoje, 7 papas concretizados. Desde 1929. Na realidade, o total de papas desde o início do catolicismo romano, que é conhecido como a religião universal, a palavra católica significa universal, tivemos 266 papas. De 1929 até hoje, foram 7 concretizados. Por quê? O Papa Bento XVI é justamente esse que foi, já não é e acabou saindo. Senão, o Papa Francisco já seria o 8º Papa. Descartando ele, temos 7. 7 papas, 7 reis. O Papa, hoje, é o representante de Deus na Terra para o catolicismo romano. É praticamente um homem... Não é essa a questão. Seu fim aos 88 anos. E o próximo que chegará e se concretizará Papa, de uma forma como não fez Bento XVI, que acabou saindo do cargo, será o 8º. O 8º rei. E é justamente esse cara que pode ser considerado o cara que dará amparo ao próprio antimessias. Do 8º na linhagem, sem que nenhum deles possa renunciar ao cargo, como Bento XVI, de papas desde o ano de 1929. A partida do Papa Francisco, nós estaremos e veremos o cumprimento, ou o início do cumprimento, dessa profecia do profeta. Tá bom, que se sofa-se. Rapaziada, eu evito ficar falando agora sobre o Papa, porque eu sou um cara que gosta de trabalhar com objetividade, certo? Eu já dei uma prévia pra vocês do que vai acontecer na minha concepção. Agora, enquanto o Papa não tomar as atitudes, eu não tenho o que comentar, é tudo especulativo. Pra mim, o Papa, esse daí que foi eleito, especificamente esse, inclusive pelo próprio Papa Francisco já ter recomendado ele, pra mim, é um cara que vai dar sequência na agenda. Sequência que eu digo assim, são facilitações. Ele é um cara que vai fazer o discurso do sistema, estão entendendo?
Pra mim é isso que vai acontecer, cara. Então, espero que ele seja um papa que mesmo fazendo o discurso do sistema, pelo menos ele diga coisas coerentes com a Bíblia, né? Eita!